Governo interino anuncia reajuste no Bolsa Família. Programa social sobe em média 12,5%. O novo valor começa a ser pago agora, no mês de julho. Supremo Tribunal Federal manda soltar o ex-ministro Paulo Bernardo, preso semana passada na Operação Custo Brasil. Presidente afastada Dilma Rousseff disse que apoiaria a eventual proposta do Senado de plebiscito para antecipar a eleição. Diz ainda que Eduardo Cunha é uma ameaça para Michel Temer. Integral, em todos os sentidos. Miss Brasil 2004 é achada morta em casa no Rio Grande do Sul e polícia admite hipótese de suicídio. Rompimento de adutora deixa 80 mil pessoas sem água em São Paulo. Ataque que deixou 41 mortos na Turquia ainda não tem autoria reivindicada. Em luto oficial, o país acusa Estado Islâmico pelo atentado. Um dos homens-bomba passou por aqui e se explodiu exatamente ali. Veterano na seleção olímpica de futebol. Goleiro Fernando Praz encabeça a lista de convocados para Jogos da Rio 2016. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma passageira foi vítima de abuso sexual dentro de um trem em São Paulo. A jovem afirma que procurou ajuda, mas só conseguiu encontrar um segurança 4 estações depois. Uma foto coloca em xeque a conduta dos policiais militares que participaram da perseguição que resultou na morte de um estudante de 24 anos. Várias perguntas ainda estão sem resposta. Foi encontrada morta na Serra Gaúcha a Miss Brasil 2004. O corpo da jovem não tinha sinais de violência. O carro da médica morta por bandidos na linha vermelha, no Rio de Janeiro, passou por uma nova perícia hoje. Segundo a polícia, o veículo foi atingido por 3 disparos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos e o governo turco acreditam que os atentados no aeroporto de Istambul foram realizados pelo Estado Islâmico. O número de mortos subiu para 41. A reportagem é do enviado especial à Turquia, Sérgio Uti. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que detentos que estiverem em presídios superlotados poderão ser favorecidos com a prisão domiciliar. A regra vai valer para os presos que cumprem pena há mais tempo na unidade. A Justiça poderá decidir ainda pelo uso da tornozeleira eletrônica e medidas de penas alternativas. As 14 pessoas presas pelo esquema que desviou milhões de reais da Lei de Incentivo à Cultura prestaram depoimento hoje à Justiça. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que foi preso na Operação Custo Brasil semana passada. Agora há pouco, a Justiça de São Paulo definiu as medidas cautelares contra Paulo Bernardo. Ele terá que entregar o passaporte, fica proibido de deixar o país e manter contato com os outros investigados. O ex-ministro também terá que comparecer à Justiça de 15 em 15 dias e deve ser suspenso do exercício de cargo público. Em meio à previsão de que o rombo nas contas públicas pode superar 100 bilhões de reais, o governo anunciou um aumento do Bolsa Família. Os novos valores passam a valer em julho. Em instantes, Kennedy Alencar entrevista a presidente afastada. Dilma Rousseff diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal se impeachment for aprovado no Senado. Os 18 convocados para a seleção olímpica de futebol. E o time brasileiro do nado sincronizado para a disputa dos Jogos do Rio de Janeiro. Não perca, é já já. A presidente afastada Dilma Rousseff diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o Senado aprove o impeachment. Em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar, ela falou que apoiaria uma eventual proposta do Senado de plebiscito para antecipar a eleição. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou hoje o pedido de recuperação judicial do Grupo Oi. A empresa deve 65 bilhões de reais.
A Agência Nacional de Telecomunicações deve apresentar em 5 dias uma relação de nomes para a escolha do administrador judicial. A seguir, na segunda parte da entrevista, Dilma Rousseff responsabiliza Eduardo Cunha pelo processo de impeachment. Presidente afastada diz que se arrepende de várias decisões tomadas no governo. A seleção olímpica de futebol. Veterano goleiro Fernando Praz do Palmeiras vai disputar os Jogos do Rio. A gente volta já já. A presidente afastada Dilma Rousseff disse em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar que a abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados foi sim uma vingança de Eduardo Cunha. Dilma acredita que Eduardo Cunha é uma ameaça ao presidente interino Michel Temer. Trechos da conversa entre a presidente afastada Dilma Rousseff e Kennedy Alencar você vê logo mais no Jornal do SBT. E você também pode conferir a íntegra da entrevista no site do SBT. Em menos de 5 minutos, o Senado aprovou nesta noite o reajuste dos servidores do Judiciário. O aumento é de pouco mais de 40%, pagos em 8 parcelas até julho de 2019. O impacto vai ser de pouco mais de R$1,5 bilhão só este ano. Também foi aprovado o reajuste para os funcionários do Ministério Público da União. O aumento vai custar 295 milhões de reais aos cofres públicos apenas em 2016. O texto ainda depende da sanção presidencial. Agora o esporte, a seleção brasileira que vai tentar o inédito ouro olímpico foi convocada hoje. Vamos falar com o Bruno Vincari. Boa noite, Bruno. O que você achou da convocação do Rogério Micali? Eu gostei, viu, Joseval? Claro que o torcedor fica um pouco desconfiado pelos resultados recentes da seleção principal, aquela do Dunga. Mas essa geração é ótima e o trabalho do técnico Rogério Micali tem sido muito bom. O Brasil é sim o favorito à medalha de ouro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.